Na aula de hoje a gente vai estudar o método de Galerkin, que é um dos métodos de resíduos ponderados, e vamos ver um negócio que é bastante utilizado em formulação em elementos finitos, da forma fraca. Então vamos ver esses dois caras na aula de hoje. Então com essa aula de hoje a gente vai conseguir sair da equação diferencial e recuperar o funcional do problema. Tá? Então a gente vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de problema que a gente precise, aí, tanto partindo de funcionais quanto de equações diferenciais. É, ah, então, vamos começar lá. Então, o que é o método de Galerkin? Assim, para dar uma explicação bem por cima, o método de Galerkin ele utiliza como funções peso, dado o método de resíduos ponderados, as próprias funções de aproximação que a gente constrói. Então, lembrando lá, se for o nosso probleminha da barra, a gente foi construir uma solução aproximada, onde nós construímos ela como um vetor de funções base vezes um vetor de coeficientes. Tá? Então, o que o método Galerkin faz? Ele utiliza as próprias funções base como sendo as funções peso lá da ponderação. Tá? Aquele W que a gente tinha aqui na equação da ponderação são as próprias funções de aproximação. Tá? Então, qual que é a ideia assim, do método de Galerkin? É fazer com que a equação diferencial seja satisfeita em termos de média. Essa média é ponderada pelas próprias funções de aproximação. Tá? Como ele está dado aqui, você tem que acreditar nele, fechar o olho e resolver. Tá? Então, nos próximos slides, a gente vai reconstruir o problema de outra forma para a gente tentar entender o porquê dessa utilização das funções de forma aqui dentro dessa equação. Tá? Você vai dar uma elaborada melhor para ficar mais claro o que a gente está fazendo matematicamente com o problema aqui. Professor, Pode falar. esse método ele é uma forma de minimizar o método dos resíduos ou é outro método de... É um tipo de método de resíduos ponderados, Ah, tá. onde a ponderação, no caso aqui, é dado pelas funções peso. Então, os Que Ws é a que mesma função de aproximação. exatamente. Como eu coloquei nesse primeiro slide, ele está jogado desse jeito. É assim e pronto. Tá? Mas tem um porquê grande por trás. Com esse porquê grande por trás, a gente vai construir a tal da forma fraca lá, que vai ser bem útil para a gente no infinitos também. Então, para a gente construir, para a gente tentar explicar o porquê, a gente vai ter que dar uma olhada nessa noção, nessa ideia de espaço de funções. Tá? Então aqui vamos deixar, em detrimento da didática, eu vou construir a ideia de espaço de funções a partir de espaços de vetores, que é o que a gente consegue desenhar. Tá? Matematicamente isso não é muito certo de fazer, mas vamos fazer aqui só para a gente ter uma introdução nesse conceito. Tá? Então, como vocês viram lá na graduação de engenharia, vocês conseguem construir espaços vetoriais. Tá? Então, o nosso espaço vetorial mais clássico pode ter o espaço R1, R2, R3, etc. Então, por exemplo, para a gente construir um espaço vetorial qualquer, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma base do espaço vetorial. Tá? Então, se a gente tiver um espaço vetorial cartesiano em duas dimensões, vamos chamar aqui de V2, a base desse espaço pode ser os dois vetores unitários. Vamos chamar aqui de Ezinho1 e Ezinho 2. Tá? Então, Ezinho 1 é esse vetorzinho aqui, que ele tem uma unidade na direção x e 0 na y. E o Ezinho 2 ele tem uma unidade na direção y e 0 na x. Tá? Então, o que acontece com essa base? Se esses dois elementos formam a base do espaço, a gente diz que esses dois elementos também pertencem a esse espaço. Qual que é a ideia de uma base? É que a gente consegue escrever qualquer outro vetor desse espaço
como uma combinação linear dos elementos da base. Beleza? Então, por exemplo, se a gente tem esse vetor V aqui, tá? Como é que a gente escreveria ele como função dos espaços da base, dos elementos da base E1 e E2? Ele tem o quê? 1 vezes E1, seria esse cara aqui, e 1, 2, 3 vezes a dimensão de E2. Então, se eu somar esses dois caras, eu vou ter o meu vetor V no espaço, que tem uma dimensão em X, 1 e 3 em Y. Beleza? Então, qual que eu preciso que vocês guardem aqui é que a gente consegue escrever qualquer elemento de um espaço como uma combinação linear dos elementos da sua base. Tá? E qualquer elemento gerado a partir dessa combinação também pertence a esse espaço. Tá? Então, se E1 e E2 pertencem ao espaço V2, esse vetor V genérico que eu escrevi a partir de uma combinação linear de E1 e E2 também pertence a esse espaço. Beleza? Então, a ideia-chave aqui é combinação linear e tudo que eu escrevo como combinação linear dos elementos da base também pertence ao meu espaço. Beleza? Então, mais uma característica dos espaços vetorais que a gente vai utilizar depois em funções vai ser a questão aqui das propriedades de um espaço vetorial que depois a gente vai associar com o do espaço de funções. Então, a primeira aqui dois vetores são linearmente independentes ou ortogonais. O que isso quer dizer quando dois vetores são linearmente independentes ou ortogonais? Quer dizer que a gente não consegue escrever um elemento da base como função ou combinação linear dos seus outros elementos. Tá? Então, você não tem, se a gente voltar para o nosso exemplozinho aqui, você não tem como escrever o E1 com uma combinação linear de E2 e vice-versa. Então, quer dizer que esses dois caras são linearmente independentes. Matematicamente, como é que a gente escreve que alguma coisa é linearmente independente? É através do produto interno. Então, se a gente tirar o produto interno entre dois elementos, uma base e um espaço vetorial, eles vão ser nulos. Tá? O produto interno não vai ser nulo. Por que a gente chama de ortogonal? Se a gente olhar aqui em 2D, é bem fácil de ver, porque a gente sabe que esse ângulo aqui reto entre eles é ortogonal. Essa propriedade de ortogonalidade em espaços abstratos como de funções não vai conseguir enxergar, mas vai ser alguma coisa análoga com o que a gente tem aqui. E é legal também que o produto interno ele dá uma noção de projeção. Tá? Então, no caso do espaço vetorial, o que seria o produto interno? Seria a projeção de um termo da base em relação ao outro. Se a gente olhar aqui, a projeção desse vetorzinho nesse aqui é nula, tá? Porque eles são ortogonais. A projeção de V em E1 seria igual a 1, que é essa projeção que a gente tem aqui. A projeção de V em E2 seria igual a 3. Seria essa projeção que a gente tem aqui. Beleza? Bom, para onde que eu fui? Aqui. E a última característica aqui de espaços vetorais, que vai relembrar para depois a gente tentar ver o análogo deles para espaços de funções, vai ser a questão de bases ortonormais. O que é a base ortonormal? É uma base cujos seus elementos são ortogonais e também a norma é unitária. Então, se a gente tirar a norma de qualquer elemento da base, ela vai ser igual a unidade. Então, o que a gente viu aqui? Para um espaço vetorial, que a gente conhece, a gente vai ter uma base, esses elementos os elementos da base de um espaço, eles vão conseguir representar qualquer outro componente desse espaço com uma combinação linear deles. Ou seja, esses elementos da base eles são linearmente independentes ou ortogonais
Também tem uma ideia de ortonormalidade aqui, que é quando a norma de cada cara desses é igual a unidade. Tá? Vamos. A ideia aqui seria o quê? Se eu precisasse representar esse V num espaço unidimensional, o que a gente ia fazer? Deixa eu deletar isso. A melhor representação que a gente teria desse vetor V, se a gente pudesse só usar o eixo X, seria o quê? Seria a projeção de V no elemento da base correspondente ao eixo X. Tá? Então seria lá do produto interno, por exemplo, de V e 1. Que é o que a gente está mostrando aqui. Então seria a melhor aproximação. Vamos lá. Vamos pegar agora esses caras e tentar transpor isso para tentar construir um espaço de funções. Espaço de funções, vocês vão notar agora que a gente não consegue mais desenhar. Eles são coisas abstratas. Você não tem como desenhar um espaço de funções. Então, vamos tentar usar aquelas ideias dos espaços vetoriais para construir um espaço de funções. Então, o que a gente tem aqui? Um espaço é formado pela combinação linear dos elementos da sua base e esses elementos são ortogonais entre si. Tá? Então, para a gente construir um espaço de funções, o que a gente vai precisar fazer? Construir uma base num espaço vetorial. A base desse espaço era formada por vetores. Num espaço de funções, a base desse espaço é formada por funções. No caso vetorial, os vetores tinham que ser ortogonais ou linearmente independentes. No caso aqui das funções, a gente tem que achar funções ortogonais ou funções linearmente independentes para construir um espaço, a base de um espaço de funções. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? O que vai se modificar aqui é a definição do produto interno. Então, lá nos vetores, a gente tinha a definição do produto interno, que se viram na graduação lá. Tá? Para o caso de funções, o produto interno entre duas funções é igual ao quê? Vamos considerar aqui duas funções genéricas, uma função g e uma função h quaisquer. O produto interno entre as duas funções é a integral da multiplicação entre elas em todo o domínio de análise. Beleza? Então, a gente vai, para construir a base de um espaço de funções, a gente vai ter que encontrar funções que sejam ortogonais, ou seja, funções que façam o produto interno entre elas ser nulo. Como é que a gente vai, a partir desses elementos da base de um espaço de funções, a gente consegue construir qualquer outro elemento dentro desse espaço. Tá? Então, a ideia que a gente tinha no espaço vetorial era construir, representar qualquer elemento daquele espaço com uma combinação linear dos elementos da sua base. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Como nossa base vai ser formada por funções, qualquer elemento desse espaço de funções vai ser representado ou escrito, descrito com uma combinação linear dos elementos dessa base. Beleza? Então, tudo que eu disse até agora, vamos tentar trazer para o método de Galerno. Quando a gente escolhe as funções de aproximação, ou seja, quando a gente chega lá e vai construir o nosso barra, a gente tem que escolher as funçõezinhas φ. Tá? Quando a gente escolhe as funçõezinhas φ, a gente está construindo um espaço de aproximação. Em outras palavras, a gente está construindo um espaço de funções. Tá? Esse espaço de funções vamos chamar de S barra, que é o espaço formado pelas nossas funções φ que nós escolhemos para aproximar a nossa solução. Tá? Então, notem, a gente está tentando montar aqui um U barra para aproximar a nossa solução U. A nossa solução U pertence ao nosso espaço S, que é o espaço que contém a solução lá da equação diferencial. Então, como a gente escolheu as funções φ, com aquelas mesmas regrinhas que vocês já aprenderam lá desde o método de Ritz, esses caras, essas funções φ vão formar então o nosso espaço
S barra. E qualquer função que pertença a esse espaço S barra, a gente consegue escrever como uma combinação linear dessas funções de base, dessas funções φ, que é o que a gente já estava fazendo aqui. Então, quando a gente está fazendo esse somatório de CI vezes φ, a gente está fazendo uma combinação linear entre todos os φs, ou seja, uma combinação linear em todos os elementos da base do espaço S barra que a gente construiu. Tá? Em termos matemáticos, vão encontrar em alguns livros isso aqui, ó, que o espaço S barra ele é formado pelo span todos os elementos da sua base, ou todos os φs i que vão de i igual a 1 até i. Beleza? E o que a gente está fazendo? Lembro da primeira slide que a gente disse que as funções base, as funções de aproximação, eram as funções peso do método de Galerkin. A gente está tirando o que? O método de Galerkin basicamente vai ser o que? A integral em todo o domínio das funções base em relação vezes a função resíduo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a função resíduo ser ortogonal à função φ. A gente está fazendo o produto interno entre todos os elementos da base do espaço. O produto interno entre R e todos os elementos da base do espaço ser nulo. Então, matematicamente, o que a gente está fazendo é a função resíduo, aquele nosso erro, ser ortogonal ao nosso espaço de aproximação. Em outras palavras, a gente está calculando os coeficientes C de forma a projetar a função resíduo no nosso espaço de aproximação. Beleza? Então, a gente construiu esse espaço e a gente calcula os coeficientes C de forma a fazer que o erro, ou a função R ali, seja ortogonal ao espaço de aproximação. Beleza? Então, a gente define como uma melhor aproximação. É a mesma ideia dessa figura aqui. Qual que é a melhor aproximação que você tem do vetor V se você só tivesse o E1 para representar ele? Seria o V aproximado, aqui um V barra, igual ao E1. Seria a projeção do V no espaço gerado por E1. Em termos de funções que a gente está fazendo, qual que é a melhor aproximação? Quais são os melhores valores de C para a gente gerar a nossa aproximação U barra? São os Cs que fazem o nosso resíduo serem ortogonais ao espaço de aproximação. Então essa é a ideia do método de Galerkin. Querem fazer alguma pergunta nesse ponto aqui ou continuamos? Beleza, então vamos continuar. O span. O span matematicamente ele significa essa expressão aqui quer dizer S barra é formado pela combinação linear de todos esses φs. Seria o span de φ. Essa tradução para o português seria essa. Combinação linear de todos os termos que estão dentro desse conchetezinho aqui. E com essas ideias a gente consegue construir um troço que chama aí a formulação fraca ou formulação variacional do problema. Se vocês forem pegar livro definido, vocês vão encontrar isso bastante. O que é essa formulação fraca? O nome vem do fato do que o seguinte, tem de gerar um método de solução que não exige que a equação diferencial seja satisfeita em todos os pontos do domínio. A gente exige que a equação diferencial seja satisfeita no sentido de integral ou de médias. O que a gente vai fazer aqui? Vamos considerar as funções W. Essas funções W são funções peso,
Tá? A gente pode utilizar a mesma ideia que a gente tinha ali para métodos resíduos ponderados, e elas pertencem a esse espaço aqui, SVAR. Esse espaço SVAR representa o espaço das funções que obedecem às condições de contorno essenciais. Tá? Então seria aquela mesma ideia das funções neta que a gente tem no cálculo variacional. Esse W tem que ter as mesmas propriedades do neta lá. Então o que a gente vai fazer? Buscar uma solução U, que pertence ao nosso espaço original, para a equação diferencial, que faça o quê? Que faça a integral no domínio inteiro da equação diferencial multiplicada por qualquer função W seja igual a zero. Tá? Então notem, essa relação aqui da equação 7, ela tem que ser válida para qualquer W pertencente a esse espaço SVAR. Beleza? Mais aqui as condições de contorno essenciais e naturais. Então isso aqui que seria a formulação fraco-variacional. Ao invés de a gente resolver a equação diferencial ponto a ponto, que seria a formulação forte, que a gente chama, a gente exige que a solução, a equação diferencial seja igual a zero em todos os pontos do domínio. Aqui a gente busca uma solução que faça que o quê? A equação diferencial vezes qualquer elemento do espaço SVAR integrado no domínio inteiro seja igual a zero. Tá? Então seria a definição. Você vai tentar, daí, nos próximos slides, fazer uma associação com o método de Galerk e ver o que realmente está acontecendo matematicamente por trás. Então, para a formulação fraca, do jeito que a gente escreveu aqui, o que está acontecendo? A gente vai ter dois conjuntos com diferentes exigências da função dentro da formulação. A gente tem o conjunto S, corresponde aqui à função U, e a gente tem o conjunto SVAR, que corresponde às funções W. Então, notem, para a gente resolver essa integral, as funções W têm que ser contínuas. A própria função W tem que ser contínua para essa integral ter solução. Já a função U, a gente está exigindo aqui, para essa integral fazer sentido, que a segunda derivada dela seja contínua. O que acontece? Há uma não simetria de exigência de comportamento entre os dois espaços de funções envolvidos aqui na formulação. Tá? Esse é o primeiro problema. E o segundo é que as condições de contorno naturais não são incluídas na formulação. Como é que a gente resolve esse probleminha aqui? Já fizeram isso anteriormente. Você vai pegar e aplicar uma integração por partes nesse termo aqui para passar uma diferenciação do U, W. O que vai acontecer? O U vai virar U' e o W vai virar W'. Então assim a gente vai ter o mesmo nível de exigência nos dois espaços aqui envolvidos para a avaliação dessa integral. Então, fazendo isso, vai ter lá, vamos pegar esse primeiro termo aqui, que é o EAW vezes o duas linhas, está escrito aqui, e vamos fazer a integral dele por partes. Fazendo a integral dele por partes, vai aparecer um termo no contorno e vai aparecer outro termo na integral. Esse termo da integral volta lá para a integral, o termo de contorno retorna aqui para fora da integral. Então, o que aconteceu com a aplicação dessa integração por partes? A gente conseguiu fazer que U e W tenham o mesmo nível de exigência dentro da formulação, ou seja, eu preciso agora achar um espaço de funções que tenha derivada primeira contínua, tanto para U quanto para W. E outra vantagem legal é que com essa integração por partes, como vocês já viram, a gente incluiu dentro da formulação as condições de contorno naturais do problema. Beleza? Então, qual que é a mudança que a gente tem aqui da primeira equação para a 9? Nessa primeira equação, essa chama aqui a formulação não simétrica, a gente tinha que U tinha que pertencer a um espaço S, W um espaço SVAR. Tá? Agora, tanto U como agora essa formulação está simétrica, ou seja, a gente tem o mesmo nível de exigência em continuidade tanto em U quanto em W,
a gente tem que esses dois caras podem pertencer a um espaço, ao mesmo espaço, mesmo espaço, que eu vou chamar aqui de S infinito. Beleza? Se a gente executar esse termo aqui das condições de contorno naturais, esse termo aqui é avaliado em x igual a 0. Vou ter aqui um termo w em x igual a 0 tem que ser igual a 0, por causa da condição de contorno essencial. Então vai sumir da formulação. Se eu avaliar o termo em L, vai sobrar esse cara aqui. Beleza? Então essa formulação aqui da equação 10 a gente chama aqui, no caso da barrinha 1D, a nossa forma fraca simétrica. Tá? A gente tem a simetria da exigência das funções e ainda incluiu as condições de contorno naturais dentro da formulação. Até aqui, até a equação 10, a gente não fez nenhuma aproximação. Tá? Eu chamei esse S comum entre as duas funções, ds infinito, de propósito. Tá? Porque a gente não truncou nada. Então, se eu faço aqui uma expansão de igual a 1 até infinito, essa solução que a gente tem aqui, a solução fraca simétrica, ela é exatamente a mesma da solução exata do problema. Então a gente vai executar a aproximação nesse slide. Como é que a gente vai executar a aproximação? É que eu não tenho como fazer esse somatório até infinito no computador. Eu vou ter que truncar ele em algum ponto. Quando eu faço esse truncamento dessa série, eu gero então uma solução aproximada e o meu espaço deixa de ser o S infinito e passa a ser o nosso S bar, o espaço que vocês conhecem lá, que a gente constrói para a solução dos probleminhas. Beleza? Então essa é a ideia. A gente introduz uma aproximação aqui nessas equações 12 e 13. Beleza? Então notem que aqui eu tenho uma expressão para W barra e uma expressão para U barra. Então o U a gente já escrevia como C vezes φ. O W, para ficar diferente, vamos escrever como Azinhos vezes φ. Beleza? Vamos pegar esses dois caras e vamos colocá-los dentro da nossa formulação fraca simétrica. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui o W pelo somatório. Tá, vamos chamar de W barra aqui. W barra pelo somatório de A I vezes φ e vamos substituir o U pelo que a gente já conhecia, pelo somatório do C I vezes o φ. Então aqui, onde tinha W linha, eu coloquei derivada em relação a x de W barra. Então ficou somatório dos coeficientes A vezes os filhinhas. Esse U' está escrito aqui. O próprio W está escrito aqui. E no outro lado da equação, substitui então o W avaliado em L pelo W barra avaliado em L, que seria o quê? Esse somatório que aparece. Então notem, todos os termos dessa equação contém esse somatório em A. Beleza? Os φ eu não consigo tirar da integral, porque eles dependem de x e eu vou ter que realizar a integração. Só que esse somatório em A eu consigo tirar da integral. Tá? Eu vou colocar ele em evidência, ou seja, todos os termos estão multiplicados por somatório em A. Vou colocar ele em evidência e depois vou tirar da integral. Fazendo isso, o que vai acontecer? Eu vou chegar nessa expressão aqui embaixo. Então, somatório de AI vezes todo esse termo entre conchetes tem que ser igual a zero. Tá? Isso para qualquer AI, um i variando de 1 até n. Então, notem, para essa igualdade ser verdade, é obrigatório que esse termo entre conchetes seja igual a zero. Tá? Porque o AI pode ser qualquer coisa.
A única forma que eu tenho de garantir que essa igualdade seja satisfeita é fazer com que o termo entre conchetes seja igual a zero. Então, se eu tiro que esse termo entre conchetes é nulo, a gente pode fazer o quê? Vamos pegar os termos que contêm os coeficientes C e deixar do lado direito da igualdade e os termos que não contêm do lado esquerdo. Tá? Então, fazendo isso, a gente chega nessa expressãozinha aqui. Então, o que tem nessa expressãozinha? Eu estou calculando, estou gerando aqui um sistema de equações linear para ser resolvido, onde as minhas únicas incógnitas são os coeficientes da minha aproximação, função da aproximação C. Beleza? Então, se vocês conferirem com o que a gente tinha lá desde o método de Hit, princípios de trabalhos virtuais, etc., a gente gera a mesma solução com esse procedimento. Então, o que a gente fez aqui de diferente? Notem que agora a gente partiu da equação diferencial do problema e chegou na solução aproximada, que é igual à solução de Hit ou princípio dos trabalhos virtuais. Está começando a conseguir fazer o caminho inverso entre o que a gente tinha feito até então. Tá? Então, se a gente considerar o espaço de aproximação, o S barra, lá na equação, na primeira equação da forma fraca, a gente vê que a versão aproximada da formulação fraca é análogo ao método de Galerkin. Então, o que o método de Galerkin fazia? Fazia aqui a função resíduo, esse cara aqui, fosse ortogonal às funções de aproximação. Então, basicamente, essa expressão está dizendo o quê? Que o produto interno entre todos os elementos da base de S barra e a função resíduo tem que ser nulo. Então, também, na formulação fraca, aí, a gente está fazendo a função resíduo ser ortogonal à base de ao espaço de aproximação. Beleza? Então, a explicação para a formulação fraca e para o método de Galerkin estão bem interlaçadas aí. Então, como principais resultados que a gente teve aqui? Ele conseguiu gerar aproximações partindo da equação diferencial. Então, se nós voltarmos para o primeiro slide aqui da formulação fraca de Galerkin, vou colocar aqui na fraca. A gente partiu da equação diferencial, a gente tinha o EA por duas linhas mais que igual a zero. Tá? O que a gente fez com a formulação fraca? Essa aqui seria a formulação forte. A gente escreveu a formulação fraca como? Eu vou fazer esse troço ser satisfeito em forma integral, em termos de média, ponderado pelas essas funções φ. Então isso aqui teria que ser válido para qualquer função W. Então nota, a gente começou da equação diferencial e gerou o método de solução aproximada. Então, e o método de Galerkin ele fica um pouco mais útil do que o método de colocação ou de mínimos quadrados que a gente viu na aula passada, porque como a gente aplicou aquela integração por partes, a gente incluiu as condições naturais do problema dentro da formulação. Então, basicamente, a gente está conseguindo gerar soluções aproximadas partindo diretamente da equação diferencial. É um método mais genérico. Então, para casos que não sejam de mecânica dos sólidos, que a gente não tenha um funcional disponível, esse método vai ser indicado. O método de Galerkin calcula os coeficientes C da aproximação, fazendo a função resíduo ser ortogonal às funções de aproximação. Ou seja, ele faz a função resíduo ser ortogonal ao espaço de aproximação
S bar. Essa é a ideia dele. A forma fraca em dimensão infinita não é aproximada. Então, como eu destaquei quando a gente apresentou aqui, até esse slide aqui não houve nenhuma aproximação. Tá? Por isso que eu chamei de propósito aqui o espaço onde U e W estão de S infinito. A gente não discretizou nada. Uma vez que a gente discretiza esse espaço, ou seja, trunca esse somatório, a gente gera uma solução aproximada. A gente deixa de estar no espaço S infinito e passa a estar no espaço S bar. Dentro do espaço S bar é que a gente faz então a aproximação. E a formulação fraca em dimensão finita coincide com o método de Galerk. Então, como a gente viu, acaba sendo a mesma coisa ali. Beleza? Então, o que eu vou sugerir aqui como tarefa para vocês? Vocês pegarem as duas vigas aqui, ó, gastada livre e B apoiado, e obterem o formato da matriz K do vetor F utilizando o método Galerk. Então, é para treinar esse procedimento. Basicamente, o que vocês vão fazer? Vamos partir da equação diferencial. Então, a equação diferencial lá da viga, o que é? Derivada quarta de V em relação a x. Eu lembro se é menos ou mais que aqui. Conferir. Igual a zero. O que vocês vão fazer? Como é que se monta o método Galerk? Se faz esse cara aqui ser ortogonal em relação aos elementos da base da espaço de aproximação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa equação diferencial, multiplicar pelos elementos da base do espaço de aproximação e integrar em todo o domínio. Então, aqui seria a expressão mais básica para o método de Galerk para esse problema. Isso aí tem que ser válido de igual a 1 até N. O que vocês vão fazer a partir daqui? Aplicar duas integrais por partes a partir desse primeiro termo, para deixar tanto V quanto os φ tendo como termo lá a derivada segunda. Então, vamos chegar uma expressão que tem φ duas linhas e que tenha lá P duas linhas. Se quiser facilitar, dá para trabalhar diretamente com o W aqui, depois colocar o φ, acho que foi mais fácil. E aí, obter as mesmas expressões que a gente tinha lá para o princípio dos trabalhos virtuais. Vou treinar aí, sair da equação diferencial e chegar nas mesmas respostas que nós já tínhamos.